Juízes 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porque até então não lhe havia caído a sua herança entre as tribos de Israel. E de Zorá e Estaol os filhos de Dan enviaram 5 homens da sua tribo, escolhidos dentre todo o povo, homens valorosos, para espiar e reconhecer a terra, e lhes disseram: Ide, reconhecei a terra. E chegaram eles à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite. Pois, estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do mancebo levita, e, dirigindo-se para lá, lhe perguntaram: Quem te trouxe para cá? Que estás fazendo aqui? E que é isto que tens aqui? E ele lhes respondeu: Assim e assim me tem feito Mica, ele me assalariou, e eu lhe sirvo e sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que saibamos se será próspero o caminho que seguimos. Ao que lhes disse o sacerdote: Ide em paz, perante o Senhor está o caminho que seguis. Então foram-se aqueles 5 homens, e chegando a Laís, viram o povo que havia nela, como vivia em segurança, conforme o costume dos sidonios, quieto e desprecavido, não havia naquela terra falta de coisa alguma, era um povo rico e, estando longe dos sidonios, não tinha relações com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, em Zorá e Estaol, os quais lhes perguntaram: Que dizeis vós? Eles responderam: Levantai-vos, e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em entrardes para tomar posse desta terra. Quando lá chegardes, achareis um povo desprecavido, e a terra é muito espaçosa, pois Deus vos entregou na mão um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então 600 homens da tribo dos danitas partiram de Zorá e Estaol, munidos de armas de guerra. E, tendo subido, acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que esse lugar ficou sendo chamado Mané-Dan, até o dia de hoje, eis que está ao ocidente de Kiriat-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim, e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que tinham ido espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que naquelas casas há um éfode, e terafins, e uma imagem esculpida e uma de fundição? Considerai, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá, e chegaram à casa do mancebo, o levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens dos danitas, munidos de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Mas subindo 5 homens que haviam espiado a terra, entraram ali e tomaram a imagem esculpida, e éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens armados. Quando eles entraram na casa de Mica, e tomaram a imagem esculpida, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, perguntou-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? E eles lhe responderam: Cala-te, põe a mão sobre a boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Que te é melhor? Ser sacerdote da casa de um só homem, ou de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, o qual tomou o éfode, os terafins e a imagem esculpida, e entrou no meio do povo. E, virando-se, partiram, tendo posto diante de si os pequeninos, o gado e a bagagem. Estando eles já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas vizinhas a dele se reuniram, e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: Que é que tens, visto que vens com tanta gente? Então ele respondeu: Os meus deuses que eu fiz, vós me tomastes, juntamente com o sacerdote, e partistes, e agora, que mais me fica? Como, pois, me dizeis: Que é que tens? Mas os filhos de Dan disseram: Não faças ouvir a tua voz entre nós, para que porventura homens violentos não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida, e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para sua casa. Eles, pois, levaram os objetos que Mica havia feito, e o sacerdote que estava com ele, chegando a Laís, a um povo quieto e desprecavido, passaram-no ao fio da espada, e puseram fogo à cidade.
E ninguém houve que o livrasse, porquanto estava longe de Sidom, e não tinha relações com ninguém, a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois, reedificando-a, habitaram nela, e chamaram-lhe Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascerá Israel, e era, porém, dantes o nome desta cidade Laís. Depois os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem esculpida que Mica fizera, por todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Estudo de Juízes 18, destacando pontos-chave e aplicações para nossas vidas. Título: Buscando orientação e as consequências da idolatria. Juízes 18 conta a história da busca dos danitas por território, o que acaba levando à idolatria e ao declínio moral entre o povo de Israel. Este capítulo serve como um alerta sobre os perigos de comprometer a fé e as consequências de buscar orientação fora da vontade de Deus. Pontos principais: a busca dos danitas por território, Juízes 18 versos 1 a 2. A tribo de Dan ainda não havia obtido seu território alocado na terra prometida. Eles enviaram 5 espiões para explorar a terra de Lais, no extremo norte de Israel. Consultando o Levita, Juízes 18 versos 3 a 4. Os espiões ficaram na casa de Miqueias, onde um levita serviu como sacerdote. Eles perguntaram ao levita a orientação de Deus em sua jornada. Roubo dos ídolos de Miqueias, Juízes 18 versos 14 a 21. Os espiões roubaram os ídolos de Miqueias e seu sacerdote consagrado, acreditando que estes lhes trariam sucesso. Conquista de Lais, Juízes 18 versos 27 a 31. Os danitas atacaram Lais, uma cidade desavisada e pacífica, e a tomaram para si. Eles batizaram a cidade de Dan e montaram os ídolos que haviam roubado. Idolatria e apostasia, Juízes 18 versos 30 a 31. Os danitas continuaram a adorar esses ídolos, o que os afastou da verdadeira adoração a Deus. Essa história ilustra o tema recorrente da idolatria e da desobediência no livro dos Juízes. Buscando a orientação de Deus. Devemos buscar a orientação e a direção de Deus em todos os aspectos de nossas vidas, assim como os danitas inicialmente consultaram o levita para obter orientação. Isso pode ser feito por meio da oração, da leitura da Bíblia e da busca de conselhos sábios de outros crentes. Consequências do compromisso. Os danitas comprometeram sua fé roubando os ídolos e o sacerdote consagrado de Miqueias. Comprometer nossas crenças pode nos levar a um caminho destrutivo e nos distanciar de Deus. Reconhecendo a idolatria. A idolatria não se limita aos ídolos físicos, também pode envolver colocar qualquer coisa acima de Deus em nossas vidas, como riqueza, fama ou desejos pessoais. Devemos estar vigilantes para identificar e remover esses ídolos de nossos corações. Consequências do pecado. A história dos danitas serve como um lembrete de que o pecado tem consequências, tanto pessoalmente quanto para a comunidade. Pode levar ao declínio moral e à desobediência aos mandamentos de Deus. Arrependimento e restauração. Apesar de seus erros, sempre há espaço para arrependimento e restauração. Assim como os israelitas eventualmente voltaram para Deus em tempos de dificuldade, nós também podemos buscar o perdão e a restauração por meio do arrependimento genuíno em Jesus Cristo, o Filho de Deus que por mim e você se entregou, morreu e ressuscitou, e está vivo para nos justificar. Em resumo, Juízes 18 destaca os perigos de comprometer a fé, buscar orientação fora da vontade de Deus e as consequências da idolatria. Isso nos encoraja a buscar a orientação de Deus, evitar comprometer nossas crenças e permanecer vigilantes contra a idolatria em nossas vidas.